Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele seus anjos. Esta passagem do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, mostra que as nossas vidas são marcadas por um grande combate espiritual, uma verdadeira batalha. É intensa a luta que cada um de nós trava diariamente para permanecer fiel a Deus. E neste combate percebemos que lutamos não somente contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, há um inimigo espiritual, o antigo inimigo, chamado de demônio ou Satanás. Ele é um anjo decaído e é aquele que combate contra nós. Ele nos incita ao pecado e a nos afastarmos de Deus. Mas esta batalha não começou conosco. Ela aconteceu entre anjos e demônios. De que forma aconteceu esse combate à queda de Lúcifer? Há uma narração muito antiga que nos ajuda a visualizar essa hora de prova em que foi travada a primeira batalha entre Lúcifer e Miguel. Quando Deus anunciou sua intenção de criar o homem, cuja morada seria a terra, Lúcifer encontrou-se diante de uma nova situação. Deus ia criar novos seres, os homens, que viveriam na terra, o domínio de Lúcifer. Haveriam de ser uma nova ordem da criação, feitos à imagem de Deus e iguais aos anjos, aos olhos de Deus. Esse pensamento foi intolerável para Lúcifer, que queria ser mais do que o homem e senhor dele. Lúcifer queria ter o homem só como um subordinado, um vassalo, submetido somente a ele e exposto ao castigo só por ele. O Senhor pôs então Lúcifer no lugar que lhe correspondia. Cada um dos seres criados, cada um deles, está submetido ao seu Criador. Ao homem é concedida a filiação de Deus. Diante dessas palavras do Senhor, o rosto de Lúcifer ficou transtornado. Deus o advertiu. Teu orgulho será a tua ruína. Cuidado, que a morte não entre no mundo. Mas já era demasiado tarde. Lúcifer respondeu: Eu lutarei contra ti e contra a morte, para conseguir uma vida divina para mim mesmo. E, apoiado por seus partidários, se opôs ao Filho de Deus com todo o seu poder. Deus ficou silencioso. Pela primeira vez caiu a escuridão sobre os anjos e sobre toda a criação. Na prova que veio a seguir, cada anjo teve que decidir por sua própria conta. Nenhum podia ver os outros. O próprio Deus estava escondido de suas vistas. As trevas fizeram-se mais densas. A tensão foi aumentando. Lúcifer gritou: Eu sou o que sou. E ao som de sua voz, seus partidários se viram obrigados a repetir o grito. Deus permanecia em silêncio. Logo, de um dos coros angélicos, saiu uma voz humilde, porém firme. Deus é Deus. Quem é como Deus? Formaram-se dois campos. Tinha sido tomada a decisão por Deus ou contra Deus. As forças poderosas lutaram o combate silencioso. Envolto em nuvens de escuridão, Deus pronunciou estas palavras sobre tal cena de divisão. A partir de agora, haverá conflito na criação entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre a humildade e o orgulho. Quem vai lutar contra Lúcifer? Um chamado que vem sendo ouvido através dos tempos e que continua soando, ainda hoje. De novo, ouviu-se a voz humilde mais firme: Aquele que tu queiras, Senhor. Deus fez apresentar-se o anjo. Era Miguel, de um dos coros angélicos inferiores. Que é que te fez falar desta forma?
Perguntou Deus ao anjo: Tua grandeza, Senhor, e a minha insignificância. O Senhor respondeu: Porque consideras que nada és em ti mesmo, tu vais comandar o combate, sustentado por mim. Sustentado pelo poder de Deus, bem equipado com o escudo de uma fé irremovível, Deus é Deus, e protegido pela espada de um amor zeloso e ardente, quem é como Deus? O humilde servidor de Deus lançou-se à batalha com o mais orgulhoso e poderoso de todos os anjos, Lúcifer, o portador de luz, o primeiro que foi criado, e o expulsou da presença de Deus, atirando-o e atirando seus seguidores nas profundezas. Segundo a tradição da Igreja, Miguel passou a ser o guardião do umbral, o advogado de Deus, porque durante a rebelião de Lúcifer contra Deus, esteve em guarda diante do trono de Deus, com a espada desembainhada declarando quem é como Deus. Como essa narração nos mostra o combate irreconciliável entre São Miguel e o inimigo. E quem é o vencedor? O próprio inimigo teve que confessar, forçado pelo comando de autoridade do sacerdote exorcista, que a sua revolta se devia ao mistério da encarnação de Cristo, ou seja, revolta por causa da natureza humana assumida pelo Salvador. Um dia, ouviu gritar, disse o sacerdote: Eu sou Lúcifer, o mais luminoso de todos os anjos do céu. Rebelei-me contra a vontade de Deus, porque não quis sujeitar-me à majestade do Nazareno. Ficava-me muito bem estar sob o poder de Deus, mas não queria estar abaixo do Nazareno, que havia de nascer de uma mulher. Então eu disse: Ou me fazes como tu, ou eu combaterei contra ti, porque nunca me baixarei, nunca, a um Deus que se torna carne humana e que assume traços humanos e corpo humano. Este, porém, é um combate que continua entre o inimigo e Nossa Senhora, bem como entre o inimigo e São Miguel. É por isso que precisamos tanto nos confiar à proteção de São Miguel. Ele é o príncipe dos exércitos celestes, aquele que derrotou o inimigo por sua humildade e que vem nos ajudar neste combate espiritual. Queridos irmãos, muitas vezes nos assustamos ao ouvirmos falar de possessão diabólica, de casas mal assombradas, de ação extraordinária do inimigo. Tudo isso acontece, mas é extremamente raro. O maior problema que temos de enfrentar diariamente são as tentações do inimigo. Ele vem nos tentar para nos afastar de Deus e de sua vontade. Isto porque o que ele quer, sobretudo, é nos levar para o inferno, ainda que seja fazendo com que nós acreditemos que ele não exista, ou nos levando para pequenas tentações, a fim de que no final caiamos em pecados graves e não nos arrependamos deles. E você pode estar se perguntando: e como poderemos nos proteger? A maior proteção, como nos afirmam os sacerdotes exorcistas, é a vivência do estado de graça, ou seja, lutarmos para não cometermos nenhum pecado mortal. E se cairmos na desgraça de cometê-lo, buscar o quanto antes o sacramento da confissão. Mas que defesa, que remédio há para combater a ação do demônio? A resposta é mais fácil de ser formulada, embora seja difícil de pô-la em prática. O cristão deve ser militante, deve ser vigilante e forte, e algumas vezes deve recorrer a algum exercício ascético especial para afastar determinadas invasões diabólicas. Jesus ensina indicando o remédio na oração e no jejum. Rezemos esta oração de proteção. Estou envolto no manto de Maria. Que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenho o meu anjo da guarda que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes me fazer nada. Se você gostou desta oração, compartilhe com alguém. Às vezes uma oração pode mudar o dia de uma pessoa que você conhece. Até a próxima!